Eu cumprimento todos na paz do Eterno, do Criador, que fez o céu e a terra. Meus amados amigos, quero dizer nesta tarde que eu estou fazendo esse vídeo, não é para te criticar de maneira nenhuma a dominação, tenho muito respeito por elas. Eu quero dizer que o Eterno, o Criador, ele disse que a igreja dele se encontra na sua própria casa. Por isso, nessa tarde, eu estou falando aqui para os amigos que frequentam um templo religioso. Não é preciso você ir num templo religioso. Eles falam para você ir lá no templo. Mas você é o templo, morada do Espírito, do Eterno. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vós é o meu templo, onde eu habito? Ele diz que não é necessário você ir numa igreja, num santuário terrestre, feito por mão de homem. Porque você é a própria igreja, a igreja está na sua casa. Vamos ver aqui algumas afirmações dentro da Escritura. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 2. A igreja que está em sua casa. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 6. A igreja está na sua casa. A pergunta é essa: se ela está na sua casa, por que você vai em outro lugar? Essa não é a igreja do Eterno, onde você vai. Essa é a igreja do Deus desse século. Por isso, eu estou gravando esse vídeo, não é para mim criticar de maneira nenhuma, para servir de alerta. Você que frequenta um templo religioso, igual eu frequentei há muitos anos, muito tempo, mas quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu vi que é tudo uma narração. Porque a Escritura é uma, a Bíblia é outra. E os líderes, pastores, que se diz pastores, chama cão gulosos, eles não falam que eles é cão. Eles não mostram a Escritura para você. Porque se ele mostrar, não fica ninguém aí dentro. Vou dar um exemplo para você. A Escritura diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que é religião? Religião é religar. Se eu sou mentiroso, como eu vou religar você para outro homem? Eu tenho que religar você dentro da palavra, dentro da Escritura, para subir ao céu. Não religar para o homem. Isso é Escritura. Então aqui está falando também outra afirmação. Coríntios, capítulo 16, versículo 5. A igreja que está em sua casa. Essa é a verdadeira igreja, né? Morada do Espírito, do Eterno, do Criador. Quando você dá lugar, o homem ou a mulher, dá lugar para com ele. Se você fizer o contrário do que está escrito dentro da Escritura, porque é ele que revela a palavra dentro do seu coração. Ele que revela a palavra. Por que muitos lêem a Bíblia e não conseguem tirar as escrituras que estão dentro dessa Bíblia? Porque é difícil, não é brincadeira. Você tem que estar na obediência, na vontade do Pai, na vontade do Eterno. Senão você não consegue. Então aqui tem várias afirmações que você não precisa ir em tempo religioso. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 14.
também tem outra afirmação. A igreja que está na sua casa. Mas por que você vai procurar em outro lugar, sendo que está na sua casa? Você está entrando em contradição. Você está sendo desobediente. Você está obedecendo o seu pastor, o seu cão guloso. Você não está obedecendo o Criador. Não faça isso, companheiro. Por isso é que eu digo, quando chegar alguém se aproximar de você, e você for até ele, que ele falar das Escrituras, receba com amor e alegria. Porque eles vão conversar com você, vão falar de você da verdadeira palavra pura, que é as Escrituras. Sem enganação. E as Escrituras não pedem dinheiro. Ele disse, examinar as Escrituras, porque só elas que de mim testificam. Não querer vir a mim para ter vida, não é para examinar a Bíblia, não. Né? Quando alguém chegar em você e perguntar para você, irmão, você tem que ler a Bíblia. Você diz, onde é que está escrito dentro da Bíblia que eu tenho que ler a Bíblia? Pergunta para ele, para ver o que ele vai falar. Né? Pergunta para ele. Tem muitas afirmações. Tem mais aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Fala também. Por isso nós temos que ler a palavra. Não deixar os outros ler por você. Portanto, meu amigo, aqui está um alerta para vocês. Se quer andar fielmente dentro da palavra, não ser enganado, abraça a Escritura. Porque o inimigo, ele quer que você lê Bíblia. Os pastores querem que você lê Bíblia. Eles não querem que você lê as Escrituras. Eles não falam que eles é cão guloso. O próprio Jesus lá chamou ele de cão guloso. Agora você pergunta, onde está escrito isso aí? Está escrito lá no Salmo 22:16. Está escrito lá. Por isso que nós temos que ter cuidado. Para não cair nesse laço. Porque o inimigo, ele quer laçar de qualquer forma. Entendeu? Por isso, fica atento, viu? Tem mais aqui. João 14:9 também fala. A igreja que está em sua casa. Por que você vai em outro lugar? A resposta é, por que você vai? Aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, que o apóstolo João fala, ali são pessoas físicas, não é bloco, não é tijolo, de maneira nenhuma. Entendeu? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8 também diz, a igreja que está em sua própria casa. Não saia de dentro dessas palavras. Fica dentro. Não vá caçar santuário feito por mão humana. Você é o próprio santuário. Por isso que tem uma palavra que diz assim, quando lhe disserem, eu estou aqui, estou ali, estou acolá, não se mova, porque o meu reino está dentro de você. Está dentro de você. Só você crer. E examinar as Escrituras. E o diabo tem medo das Escrituras, que treme. Ele não sabe onde enfiar a cara quando você começa a falar da Escritura para ele. Ele perde até o caminho para onde ele vai. Por isso, meu amado, aqui está a verdadeira palavra pura, que é as Escrituras, viu? E ele diz mais assim, lá em Isaías 45, versículo 22, diz assim, olhais para mim, todos os termos da terra, e sereis salvo, e não há outro. De mim mesmo jurei, a palavra que sai da minha boca, jurei, que ela não voltará. É o Eterno falando com você. É o Criador falando com você. Não há um outro, nenhum Deus, para que você possa ser salvo, a não ser por Ele. Por isso, cuidado, viu? Cuidado. Porque os dias estão se aproximando
estão vindo aí, né? E é tempo de nós se apegar com as escrituras sagradas. Eu deixo esse alerta aqui, não é para amedrontar ninguém, eu respeito muito a dominação deles aí, só que eu não faço parte disso aí, eu fiz parte de muito tempo disso aí. Fiquei 28 anos dentro desses tempos religiosos. Não consegui aprender nada. Não consegui aprender nada. Eu fiz a oportunidade de ouvir um debate do Rubi com Eli Soriano. E eu fiquei ali pensando, digo, ele tem argumento, mas argumento dele terrestre. Porque o Rubi disse assim, olha, o Criador não habita em templo feito por uma humana, e nem santuário terrestre, ele habita num santuário vivo, de 2 pés, que caminha, né? Se esse santuário que você tem aí, Eli Soriano, que tem prendendo um monte de gente aí, não é do Criador, ele nem conhece esse templo aí que você administra. Quem conhece é o Deus desse século. Você entendeu? É o Deus desse século. Por isso que lá em Jeremias, no capítulo 5, versículo 26, que os homens prendem os homens como um passo prende dentro de uma gaiola. Você está prendendo o povo como se fosse um monte de pássaro. Como os pássaros prendem na gaiola. É assim que você faz. Por isso que ele disse, dá um alerta, o meu povo se faz ímpio, porque não conhece a minha palavra. Muitos templos religiosos é louvores possível de louvores, mas isso não agrada o Eterno, é o Criador. De maneira nenhuma. Porque lá em Amós, no capítulo 5, versículo 21, ele diz, afasta de mim os trepos dos teus instrumentos, que não me dá nenhum prazer. Afastar. Entendeu? Afasta de mim, que eu bem conheço vós. Por isso, não é louvor que vai levar você ao eterno. Não é louvor, não. Não se engane. Que vai levar você é a sua obediência e amor ao próximo que vocês precisam ter e mostrar a verdadeira escritura. Para aquele dia você não ser decepcionado. Entendeu, meu amigo? Por isso aqui está um alerta, viu? Milhões e milhões no Brasil e na América Latina, nos Estados Unidos, tem mais de 16, 18 milhões que não frequentam templo religioso. E outra, Filipe fez uma pergunta para Jesus seus aí. Mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, tu estás tanto tempo comigo e não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. João 14, 8. Quem vê a mim vê o Pai. Os discípulos perguntaram para ele, quando é o final do mundo? Quando vai acabar o mundo? Ele disse, nem eu sei, e nem os anjos, só o Pai. Ele negou para os discípulos que ele não era o Pai. Mas para Filipe ele falou que ele era o Pai. Está lá 24 de Mateus 36, 37. A mesma afirmação ele falou lá em Apocalipse 22, Apocalipse 1 e 8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou Deus. Cuidado, viu? Cuidado com esse moço que vocês estão seguindo, viu? Com esse Jesus que vocês estão seguindo, viu? Tem muitas aberrações, muitas afirmações errônicas, que ele afirmou que não bate de maneira nenhuma. Entendeu? Faz uma análise disso aí. Pensa. Vai pensando sobre isso aí. Né? É motivo de pensar, viu? E para ele, Filipe, ele disse que era o Pai. Para o discípulo, ele falou que nem sabia. E nem os anjos, somente o Pai. Oxe, que história é essa? Lá em Apocalipse falou que ele era o próprio Deus. Não. Examine as escrituras para não cair nesse laço do inimigo, viu? Bem, fique por aqui. Inscreva nesse canal. Se achar bom, toque aí,
dê um joia. Se não achar também, eu fico alegre, a mesma coisa, porque eu estou preparado para isso, né? Eu vim neste mundo para ser ao próximo, né? Eu estou preparado para esses combates, tá bom? Cuidado, viu? É um alerta para os nossos amigos e irmãos que servem templo religioso.